Fala galera, beleza? Tranquilo? Então vamos nós aqui para a segunda parte da nossa aula de Bretton Woods, a globalização. Nessa segunda parte aqui nós vamos trabalhar mais, né, ou de início nós vamos trabalhar com blocos econômicos e depois nós vamos fazer mais algumas considerações a respeito da globalização. Tudo bem? Vamos lá então. Blocos econômicos, né? Então, quando se fala de blocos econômicos, né, usa-se outras expressões também são usadas para trabalhar com os mesmos. Projetos de integração regional, certo? Integração econômica. Então, são vários os termos utilizados, né? Por exemplo, no mestrado eu trabalhei bastante, né, com o Mercosul. Então se fala muito, né, de projeto de integração regional, né? Nas relações internacionais usa mais esse termo, enquanto na geografia se usa mais o termo bloco econômico, né? Então o que vem a ser basicamente, né? Um bloco econômico ou um projeto de integração regional diz respeito a um acordo entre países, né? Então, esse acordo pode trazer uma pequenas regras ou um pequeno corpo de regras. A gente chama isso de aprofundamento da integração, né? Então, pode, né, trazer poucas regras, pouco aprofundamento ou muitas regras e muito aprofundamento da integração, não sendo apenas um bloco econômico, né, que é o caso da União Europeia, né? Então, se você olhar para a Aliança do Pacífico, né, basicamente vai dizer respeito do que? De, né, um bloco de livre comércio, um projeto de livre comércio. Deixa eu tirar isso aqui, desculpa. Um projeto de livre comércio, né? E então que visa, né, a abertura comercial dos países para troca de produtos, né, para abertura de prestação de serviços, ok? E quase sempre eles são intergovernamentais. O que significa essa palavra? São acordos, são organizações criadas entre governos, em que barreiras, né, tarifárias, protecionismos são retirados, visando uma integração das economias dos países participantes. Então, né, existe aí nesse slide uma questão: por que se formar, né, integrar dentro de um bloco econômico? Então, coloca-se aqui que é uma tendência da globalização, né? Muitos países possuem economias internas restritas, então eles necessitam, né, de abrir a sua economia para que as suas empresas possam vender para outros lugares, né? Ou em certas ocasiões em que um país não produz tudo aquilo que ele necessita, então ele precisa abrir para receber outras coisas, né? Então, assim sendo, né, vai havendo um aumento das trocas, né, entre eles, entre os países, né, e, de certa forma, um incremento de mercado regional, tá certo? Então, uma integração econômica, a partir de um viés sociológico, ela visa a cooperação. Então, os estados têm de deixar de ter uma postura egoísta para ter uma postura mais cooperativa, né? Uma cooperação, tá certo? Então, né, veja que aí existem as etapas da evolução, né? A zona de preferência tarifária, a zona de livre comércio, que seria quando, né, no primeiro caso, hoje em dia quase pouco, né, se fala a respeito disso. Seria o item 2 para frente. Uma zona de livre comércio seria quando, né, dentro daquele bloco não existe nenhuma tarifa protecionista que recai sobre o produto
sobre o produto de um país parceiro, né? No nosso caso do Mercosul, nós estamos na União Aduaneira, que representa uma zona de livre comércio, mas que existe uma tarifa externa comum, né? Então, para aqueles países que são de fora do bloco, existe uma tarifa externa comum que recai sobre os produtos importados de fora do bloco. No caso da União Europeia, ela já atingiu, né, os itens 4 e 5. Então, além de, né, ser uma área de livre circulação de capitais, de produtos, de serviços, também é uma livre circulação de pessoas. E quando a gente for trabalhar com a União Europeia, nós vamos falar mais sobre isso. Existe até um acordo específico que trata sobre esse tema, que é a área Schengen. Nem todos os países participam da área Schengen, a maioria participa, certo? Que é o acordo de livre circulação de pessoas. Por isso que, se você tem uma cidadania, por exemplo, italiana, você consegue ingressar sem burocracia em qualquer país da União Europeia, porque você é um cidadão europeu. No caso da União Europeia, né, ainda cabe falar que existe uma moeda comum e a União Europeia já é uma união não só política, não só econômica, perdão, é sobretudo também hoje em dia uma união econômica e política, certo? Existe parlamento, existe uma série de órgãos dentro da União Europeia, no organograma, né, que representam como se fosse o papel de um Senado, o papel de um poder judiciário. Então a gente pode dizer até que a União Europeia representa um novo país, ok? Então aqui, né, alguns exemplos: zona de livre comércio, NAFTA na América do Norte, né? Aqui vamos corrigir isso, né? Não é mais chamado de NAFTA, é USMCA, ok? USMCA são as iniciais de United States, Mexico and Canada, ok? Então, né, houve uma renegociação do bloco, né, que foi liderada pelos Estados Unidos de Donald Trump. Então, algumas regras foram ajustadas, não mudou muita coisa, certo? Mas ele fez questão de que mudasse o nome e que estabelecesse outras coisas a mais aí. Então, no momento oportuno, nós vamos trabalhar. Então, no caso da União Aduaneira, né, Mercosul, Mercado Comum, União Econômica e Monetária, União Europeia. Então, vejam que nesse mapinha aqui, né, no mundo todo existem blocos econômicos. A última grande experiência se chama TPP, né, Acordo Transpacífico, é uma área de livre comércio envolvendo países, a maioria dos países banhados pelo Oceano Pacífico. Então, o eixo econômico atualmente está muito direcionado para esse oceano, né? E outra coisa interessante, né, com exceção da União Europeia, todos os outros blocos são de cunho intergovernamental. O que significa isso? A União Europeia, por ser já uma integração aprofundada, né, ela representa um bloco, né, com instituições supranacionais. O que significa isso? A União Europeia ela tem o poder de, lançado uma política, ela tem o poder de, no dia seguinte, ser aplicada ou com o tempo aplicado em todos os países do bloco. Então, certas leis que são votadas dentro da organização, elas são aplicadas em todos os países do bloco, ok? Isso não acontece no Mercosul. Nós até temos um parlamento do Mercosul, mas ele é apenas deliberativo, tá ok? Né? São de cunho entre governos, intergovernamental, tá certo? Não representa uma organização
como a União Europeia. E caminhando para um jogo rápido sobre a globalização, certo? Então, a tecnologia, né, ela é preponderante dentro da globalização, porque essa revolução tecnológica ela está presente, né, na comunicação, ela está presente nos transportes. Então, é a tecnologia que possibilita que cada vez mais a globalização se aprofunde, né, que os fluxos aumentem, né, os fluxos de trocas de produtos, de troca de serviços, trocas entre pessoas e circulação de pessoas, né? Então, com a abertura comercial oriunda da desregulação política e os blocos comerciais, né, as trocas têm constantemente aumentado. Salvo em anos de crise como esse ano aqui, nós veremos sempre um aumento gradativo da circulação de produtos e de pessoas, né? Então, isso é muito interessante de chamar a atenção. Veja que no caso do novo coronavírus, foi uma doença que foi disseminada pela globalização, pelos transportes. Percebam que ela só atingiu pessoas de classe média alta, no princípio. Por quê? Porque eram as que mais viajavam. De certa forma, existe dá para fazer uma correlação entre o novo coronavírus e a peste negra no século XIV na Europa, né? Quem trouxe, né, os ratos com as pulgas que disseminaram a peste negra, né, no continente europeu? Os barcos que estavam, né, fazendo comércio com a Ásia. Então, de certa forma, tem aí as suas semelhanças, ok? Então, hoje nós temos certos padrões de consumo, de entretenimento, que são, né, culturais globais. Então, no mundo todo se assiste certos filmes, se assiste certos eventos esportivos, ok? Certas vestimentas. Então, isso gera um padrão cultural global. Temos os mesmos ídolos, as mesmas pessoas influentes, tá certo? E, obviamente, nós temos as contradições da globalização e da internet, né? Então, a reação à globalização. Então, isso é um tema muito político, um tema importante dentro da política, né? Não só da geografia, mas sobretudo na questão da sociologia política. Então, nós temos tido contatos cada vez maiores entre diferentes, né? Com o aprofundamento de alguns conflitos, sobretudo na África, sobretudo na Ásia, né? Nós temos o aumento do número de refugiados. Com mais transportes, mais, né, possibilidades existem para os refugiados. E aí esses refugiados sempre buscam, né, que lugar? O lugar mais rico do mundo, a Europa, ou no nosso caso, né, os Estados Unidos da América. Então, com isso acontecendo, nós vamos ter a reação. Nós vamos ter reação, sobretudo em certos lugares que não gozam de tanto desenvolvimento econômico, certos lugares que passam também por problemas. Então, isso reacende, né, um fenômeno que era do século passado, que é o nacionalismo. Então, nós temos novamente o neonazismo, o neofascismo, né, o aumento desses movimentos, né, que são ocultos, são movimentos que vão atuar bastante na Deep Web, que seriam esses movimentos nacionalistas ou extremamente radicais, né? Então isso colabora para um aumento da xenofobia, que seria a aversão a estrangeiros. Então peguemos um caso como o da Itália, né? O aumento do número de pessoas que votam em partidos de extrema direita. Na Alemanha, um partido que se considera quase como neonazista conseguiu eleger deputados. Então, isso tudo é reflexo dessas coisas que estão acontecendo, né, na globalização no nosso mundo.
né, a entrada de mais pessoas diferentes, e aí o choque entre civilizações, o choque entre culturas, né, e a reação a isso, ok? Então, caminhando para o fim da nossa parte 2, afinal, a globalização melhorou a vida das pessoas, ela trouxe justiça, né? Então, né, podemos dizer que, ao mesmo tempo que milhões de pessoas saíram da pobreza e da miséria, sobretudo na China e na Índia, pensando em escala global, segundo, né, pesquisas que estão sendo lançadas aí, né, na internet, a desigualdade social tem aumentado, sobretudo por conta de que, né, hoje em dia muitas pessoas não ganham dinheiro, por exemplo, investindo na bolsa de valores, em capital produtivo, certo? Nós tivemos meio que uma desregulamentação das movimentações financeiras e muita gente ganha dinheiro especulando, né, fazendo especulação financeira. Então isso é muito ruim, porque o dinheiro é o chamado de smart money, certo? Então nós não temos investimento na produção. Então, de certa forma, nós temos visto aí, né, nessa situação nova de desemprego estrutural, em alguns lugares desemprego crônico, né, um aumento da desigualdade social. Então, esse é um ponto interessante. Outra coisa, né, nem todos os países desfrutam da globalização, né? Nem todos os países atendem àquilo que as empresas transnacionais desejam. Então, a globalização ela não se dá de forma homogênea no mundo, ok? Então, nem todo mundo desfruta dessa globalização. Peguemos um caso como o da Venezuela, que passa por um governo autocrático, né? Uma autocracia, uma ditadura disfarçada aí, né? Ou nem disfarçada mais, do Nicolás Maduro. O governo colocou tantos empecilhos na economia do país que as empresas simplesmente abandonaram a Venezuela, ok? E nem o setor de petróleo o governo de Maduro consegue administrar. A empresa que o Estado administra nem consegue mais isso. Então, nós temos uma situação caótica, porque literalmente as empresas abandonaram a Venezuela, as empresas transnacionais, né? Então, né, para fechar, né, e as nações, os países, né? Então também há um descolamento, né, cada vez maior. Então, em alguns lugares nós vemos que, né, se produz muitos produtos de valor agregado, de alto valor agregado, né, e outros países continuam com uma pauta, né, uma pauta de exportação de produtos primários. Quem que pode ser inserido aqui? O próprio Brasil, né? Até o final do século XX, o Brasil tinha na sua pauta de exportações mais produtos manufaturados. Então, representava o que? Maior valor agregado, produtos com mais valor agregado, né? Então, nós exportávamos mais manufaturas do que produtos primários. O que está acontecendo desde os anos 2007, 2008, por aí, né? Nós temos cada vez mais exportado menos manufaturas e mais produtos primários, certo? Então nós estamos reprimarizando, né, a nossa pauta de exportações, ok? Então, pensando em escala global e escala de autonomia, né, muitos países têm sofrido, né, com o fenômeno da desindustrialização. E esses países eles não têm conseguido lidar com isso, né? Fazer com que as empresas permaneçam no território nacional, né? Porque as empresas elas desejam vantagens competitivas, né? Qual lugar eu pago menos imposto? Qual lugar eu tenho um trabalhador mais barato?
qual lugar eu fico mais perto da matéria-prima, onde eu tenho mais mercado consumidor, onde eu posso poluir mais, certo? Então, o norte, né, o mundo desenvolvido também sofre com isso, né? E aí nós estamos assistindo o que nos últimos anos para tentar aumentar, né, o volume de trabalho gerado, uh, o direito trabalhista de cada país aí, né, os direitos trabalhistas de certos países estão sendo atacados, ou seja, o trabalhador perde direitos, né? Então fica mais fácil para mandar o trabalho, para contratar e também para dispensar o trabalhador. Então muitos têm chamado isso de precarização do trabalho, ok? Então, como eu disse a vocês, né, nós estamos falando de um fenômeno, né, a globalização, que é extremamente complexo, né, interessante e que necessita aí de uma análise bem bem minuciosa, né, com bastante cuidado para que a gente possa entender bem, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Reforço para vocês, se vocês não assistiram aquelas aulas no site do Etapa sobre conceitos de economia, assistam às aulas, leiam o conteúdo da apostila, ok? Então peço por favor que façam isso e até a próxima.